Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia, um dia excelente, um dia abençoado aqui junto comigo no meu canal Phalaenopsis Mania, onde temos muitas dicas sobre cultivo de Phalaenopsis. Você que não tem aí, que não sabe muito bem como cultivar essas lindas plantas, passa aqui no meu canal, se inscreve se não for inscrito. E você que já é inscrito, que já sabe desses conteúdos todos os dias, deixa o seu like é o adubo para o nosso canal poder crescer, tá? Compartilha aí com as pessoas que você gosta. Vamos para a dica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre água, Phalaenopsis e a água. Uma das reclamações maiores de Phalaenopsis é o apodrecimento. E a gente sempre vê que tem muitas folhas apodrecendo, raízes apodrecendo. Então isso se dá pelo abuso de água, da quantidade de água que a gente coloca nessas plantas. Porque é uma planta que gosta muito de água. Não tem essa coisa de você falar, então eu vou parar de regar, não é isso. Um dos melhores passos para você seguir é a escolha do seu substrato. No começo eu não colocava esfagno, porque as minhas plantas estavam no local aberto. Então no local aberto o esfagno não é muito interessante, principalmente se você tem plantas no cultivo em vaso de plástico. Mas já no vaso de barro, você pode colocar um pouco de esfagno, porque o barro ele suga a água junto com a planta. Então, quando ele for sugar a água, no excesso dele, ele vai começar a retirar a água do esfagno. Então, no vaso de cerâmica, é interessante você colocar um pouco de esfagno para que a sua planta não venha ficar debilitada, não venha ficar desidratada. Porque Phalaenopsis, ela precisa ter mais umidade dentro do ambiente onde ela está plantada. Outra coisa relativa à água é a umidade relativa no ambiente. Essas fontes que a gente cria juntam a umidade nesse ambiente, fazendo com que essa água ela fique condensada no ar, onde as raízes e as folhas vão poder sugar essa água de uma maneira por osmose, pelo ambiente. Então é sempre bom ter um ambiente também com umidade, colocando fontes, colocando plantas terrestres, para que essa terra que esteja na planta possa armazenar mais água e dispersar essa água no momento da evaporação, e essa água vai passando pelo ambiente, tornando o ambiente mais úmido, mais refrescante e fazendo com que essas plantas recebam essa umidade relativa no ambiente. A água é essencial para o cultivo da Phalaenopsis e de qualquer outra planta, né? Mas você tem que ver que o substrato que você vai colocar essa planta tem que ser um substrato mais drenado. Então por isso que eu uso argila expandida e um pouco de esfagno. Ao molhar essa planta, ao molhar o esfagno, o substrato que essa planta está, vai passar 1 ou 2 dias para essa planta secar. E você só pode regar novamente quando a planta, o substrato estiver seco. Tem vários truques que você pode utilizar para saber se o substrato está seco. Pôr a mão. Esse é o que eu faço aqui. Eu chego nos meus vasos, eu ponho a mão no substrato até lá no fundo e eu percebo se está com umidade ou não. Enquanto estiver molhado, enquanto eu perceber que está molhado, eu não vou molhar novamente. Mas eu tenho que saber que essas plantas gostam de água. Então, mas não significa que ela goste de ficar encharcada. Então, nunca deixe essas plantas secarem totalmente, passar dias seco. Eu sempre olho o vaso, se o vaso está claro, se as raízes estão brancas, se o substrato está seco, para que eu possa regar novamente. A água com cloro pode regar? Pode regar água da mangueira que você tem, a água que você tem. É sempre interessante você saber o pH da sua água, mas a água de torneira está entre 7 e 7,5, então é uma água que pode sim ser utilizada para regar as plantas. Seria interessante usar água de chuva? Sim, mas nem sempre vai chover. Então nas outras épocas do ano você vai ficar sem regar, a não ser que você armazene água de chuva aí para ficar regando as suas plantas, o que é uma coisa dispendiosa, não é uma coisa que é muito fácil a gente ficar fazendo. Mas se você não gosta de regar suas plantas com água que tenha cloro, enche um balde de água da torneira e deixa ao ar livre, que esse cloro vai evaporar e no dia seguinte não vai ter mais cloro na água. Se você quer deixar a água um pouco ácida, porque as plantas também gostam de água ácida, você coloca para cada litro 2 gotas de vinagre. Então, para cada litro de água que você tiver para regar suas plantas, você colocar 2 gotas de vinagre, a água fica mais ácida e isso faz com que a planta absorva melhor a rega ou essa água que você usa para fazer a adubação.
Mas não é uma coisa que você não precise fazer. É uma coisa aí se você quiser fazer. Então, sempre disponibilize água, tanto na forma de fonte, como na forma de umidade, quanto na forma de regar as plantas. A gente sempre fala, o cuidado da Phalaenopsis é não deixar a água ficar parada na roseta foliar, né, no meinho da folha, porque isso apodrece. E tentar evitar ao máximo de ficar molhando as folhas, tá? Não precisa ficar borrifando nos horários quentes. Não é a planta que você tem que molhar, você tem que molhar o chão, molhar as paredes, porque se você for molhar diretamente a planta no horário que estiver quente, aí você acaba cozinhando a planta ao invés de trazer um benefício para ela. Para não ficar só nos comentários, olha, tá vendo essa planta? Que coisa mais linda! É uma planta coral. As bolinhas bem juntinhas. Vamos fazer o replantezinho dela pra gente harmonizar esse ambiente aqui. Então a questão da água é bem particular. A quantidade de rega vai variar aí. Às vezes a gente pergunta, as pessoas perguntam assim: mas e no verão eu rego quantas vezes? Gente, não tem esse tipo de pergunta. Não é uma pergunta que eu possa te responder. No verão ou no inverno você vai regar suas plantas toda vez que ela secar, tá? Quando ela estiver seca, você vai regar. Então para isso você tem que olhar, se você pôr a mão no vaso, ver se o vaso está seco. Olhar que substrato que você tem, se você colocou um substrato com muito esfagno ou não. Se o substrato for só caco de telha, você vai regar todos os dias, seja no verão, seja no inverno. Não tem esse problema. O que você não pode deixar molhado tipo na hora da noite, deixar molhado à noite. São essas coisas que você tem que ver. Agora, quanto a quantidade de vezes que você vai regar, o que vai dizer é o substrato que você colocou, se a sua planta está seca ou não. Se a sua planta estiver seca, você vai regar. Você vai regar normalmente, porque a sua planta está seca, tá? Ó, coloquei aqui um pouco de argila expandida, caco de telha, só para fazer uma caminha para minha FAO. Então é isso, ver que substrato que você tem. Eu tenho um esfagno com argila expandida e eu rego quando as minhas plantas estão secas. Eu não tenho um dia certo para regar. Eu vou olhando. Ah, está seca? Vou molhar. Não está seca? Vou deixar para o dia seguinte. Na dúvida, sempre eu deixo para o dia seguinte. E quando a gente mexe demais, molha demais, né? A gente acaba aqui trazendo prejuízo, aparecimento de cochonilha. Não vou mexer muito nessa planta porque ela está florida. Vou tirar esse excesso de coco que caiu aqui, que não é um substrato bom. Então, a questão da água, da quantidade de rega é bem particular, até porque tem umas regiões que são mais quentes, outras que são mais frias, e isso não muda a quantidade da rega. Muda se o vaso vai secar mais rápido ou não. Então, a pessoa que mora aí nas regiões é que tem que ficar olhando. Aqui eu vou colocar já o osmocote, as minhas famosas 30 bolinhas. Vai já ajudando na adubação. E a falzinha vai ficar aqui, ó, trazendo um pouco de cor para esse orquidário. Então o videozinho foi esse, falando da água, tá bom? Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Estou sempre aqui para trazer novas dicas para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.